Olá, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã para você que está me assistindo agora. Para quem não me conhece, eu sou Nisa Heinrich, ou simplesmente Nisa, e eu ajudo você a tirar suas ideias da cabeça, montar um planejamento que você vai com certeza realizá-lo, com método, ferramentas e suporte. O tema que eu gostaria de abordar era justamente o controle, porque o planejamento ele é totalmente centrado no controle. Não tem como você planejar algo sem querer controlar algumas variáveis, né? Você precisa medir, você precisa saber o que você quer, quem vai estar envolvido nessa equação, e isso é controle. Como que nós podemos estabelecer o limite do que nós podemos controlar e quando o controle acaba sendo justamente aquilo que te impede de avançar no sucesso. Porque as pessoas às vezes querem controlar tantas variáveis, querem controlar se vai chover ou não, querem controlar o que o outro está pensando. E daí a vida se torna uma angústia, porque quando você não tem aquele controle, as coisas vão sair da maneira que você não estava esperando e você se frustra. Veja, eu tenho apenas controle sobre aquilo que eu digo e não sobre o que você escuta, não sobre o que você entende, sobre o que você interpreta. Então o controle é uma coisa muito importante que nós temos que elucidar para que o nosso planejamento, para que a nossa execução seja extremamente de sucesso e potencializadora de outros planejamentos. Então a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui é o seguinte: o controle dentro do planejamento, ele tem a ver com medir a sua evolução, medir a jornada, medir o seu caminho. Então, se você quer ter uma independência financeira e hoje você ganha 5 mil reais por mês e você acha que com 5 mil não dá para você fazer o que você precisa para ser independente financeiramente, você precisa colocar o seu prazo, né? o seu alvo, o que você quer chegar, quanto que você precisa ter por mês para que você se considere financeiramente independente. E daí, com isso, você vai trazendo mais para perto, né? Então, por exemplo, num prazo de 5 anos, eu quero estar ganhando 25 mil reais por mês, devidamente atualizado, né? Com as nossas inflações. Mas para chegar a ganhar 25 mil por mês, saindo de 5 mil, o que eu preciso fazer? E traz isso para um ano. Dentro de um ano, quais são as ações que você precisa ter, quais são as metas que você precisa ter para atingir esse seu objetivo de longo prazo. E daí vem a questão do controle. Se uma das metas é diminuir o gasto com supérfluos, diminuir quanto por cento? Diminuir 20% o gasto com supérfluos. Então aqui começa o controle, é onde nós podemos controlar. Então uma das ações, por exemplo, que você pode ter aí como meta para atingir o seu objetivo de independência financeira, é diminuir custos em áreas que não são essenciais. Lembrando que é necessário que você tenha, sim, o mínimo de entretenimento, que você tenha lazer, que você possa se socializar, né? Você precisa de tudo isso. Então, o controle que eu falo é justamente o controle do seu planejamento. Como você vai medir a sua ação. Tá? Então, por exemplo, se é em finanças, o quanto de dinheiro eu vou guardar ou o quanto de dinheiro eu vou deixar de gastar, né, em porcentagem ou em valor absoluto. Se a minha questão é de saúde, quanto de atividade física eu vou fazer por dia, quantas vezes na semana. Ainda se eu quero ter um melhor desempenho dentro de uma atividade física, o quanto eu vou aumentar o meu peso, quanto que está agora e assim por diante. Então, este controle é o controle que vai ser saudável, que nós podemos efetivamente observar. Então, você tem que tomar cuidado na hora do seu C, do seu PDCA, planejar, executar, controlar e agir. Você precisa ter coisas que sejam mensuráveis. E às vezes, quem gosta muito de planejamento e vai e faz e não tem problema com isso, são pessoas que gostam de ter controle sobre outras coisas, né, que não estão ao redor dela, que não estão no escopo de controle dela. E daí vem aqui justamente o tópico principal desse vídeo: o equilíbrio entre a ordem e o caos, entre o controle e o descontrole. Teve um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre equilíbrio. O equilíbrio, ele é saudável até certo ponto. Olha só como é importante a gente ter noção do que está no nosso controle efetivamente, e que não está no nosso controle, né? Essa semana, na terça-feira, eu fiz uma live sobre hábitos. E eu lancei um desafio para que as pessoas elegessem um hábito, né, os meus seguidores elegessem um hábito para mudá-lo, né, se fosse um hábito disfuncional, ou para adquirir um novo hábito que pudesse potencializar os seus resultados.
E eu me coloquei junto nesse desafio, né? O meu desafio eu ainda estou no comecinho dele, essa semana, a primeira semana dele, é acordar mais cedo para poder ler e estudar, aproveitar a calmaria da casa, o silêncio da casa, para poder ler e estudar. Isso está totalmente, diretamente ligado aos meus 3 objetivos de 2022. E a primeira semana me propus acordar apenas 15 minutos mais cedo do que habitualmente eu acordo. E daí o que aconteceu? Então eu fiz a live na terça e na quarta-feira, então, eu teria que acordar 15 para as 7 da manhã. Gente, primeiro que eu tava super empolgada com a live e a cabeça fervendo de ideias, não conseguia focar para dormir. Aí comecei a escrever, comecei a fazer um monte de coisa, daqui a pouco já jantamos tarde, na verdade, né? A família jantou tarde por causa da live. As crianças ainda estavam acordadas e, olha, demoraram para dormir. O meu filho mais novo, a gente deitou na cama com eles, né? Meu esposo deitou com o meu filhinho, eu deitei com a minha filhinha. E nós falamos, tá, agora chegou, é hora de dormir. Era meia-noite, meu filho ainda estava acordado e fazendo manha, porque não queria dormir. Todo mundo dormindo, a Isabela dormindo, o Rael dormindo, e eu acordadaça e o Thomas acordadaço. Falei, não, você vai dormir. Meu esposo foi para nossa cama, levou ele e daí ele dormiu. Só que eu não consegui dormir. A cabeça estava mil. Para não incomodar ninguém, fui pro sofá para ficar lá pensando nas coisas, tentar, né, colocar a cabeça na ordem. Resultado, eu fui dormir, era mais de 3h30 da manhã. Justamente no dia que eu me propus acordar mais cedo. A minha cabeça já começou a falar assim, ah, não, já deixa pra lá, não vai acordar não, você foi dormir tarde pra caramba, você não tem nenhum compromisso. Então eu, opa, tá aí, eu fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso comigo e eu fiz um compromisso com você que estava na live. Então eu falei, não, independente do horário que eu for dormir, eu vou acordar cedo. Eu vou fazer aquilo que eu me propus. E assim tem sido. Acordei 6h45 da manhã. Consegui ler o livro, consegui ler até um pouquinho mais, porque como as crianças dormiram mais tarde, eu podia até um pouquinho mais tarde de manhã. Hoje também. Então veja, o caos se instaurou a partir do momento que eu dei uma determinação na minha vida. E parece que aquelas coisas vieram testar realmente se eu estava determinada para fazer aquilo ou não. E é assim, nas férias tem sido tudo tranquilo. A hora de dormir tem sido tranquila, as crianças têm acordado mais tarde, mas porque eu precisava, parece que não. Deixa eu testar a tua determinação aí. E é isso que nós temos que aprender, desde as pequeninas coisas, porque é no pequenininho que a gente entende o outro grande. Se a gente exercitar o músculo da resiliência, o músculo da vitória, a gente vai conseguir muito mais. E é sobre caos e ordem, é sobre esse balanço, né? A gente não está 100% do tempo na ordem, com controle de tudo, na estabilidade, na tranquilidade, na calmaria. De vez em quando o que acontece? Vem o caos, vem o descontrole, vem as coisas que nós não estávamos prevendo, né? As contingências. E é por isso que também nós temos que incluir esses possíveis planos para se alguma coisa não acontecer da maneira que nós esperávamos, né? É no caos, é na falta de controle, com com essa carga emocional que vem junto com o caos, né? De despreparo, de não saber o que fazer, é que surgem coisas maravilhosas. É daí que vem a inovação, é daí que vem uma sacada muito diferente para algo que você já estava pensando. É onde surge o novo. Então, o caos, ele é extremamente necessário para a nossa vida. Não termos controle sobre tudo é extremamente factível. Nós não temos controle sobre tudo. Então, nós temos que estar preparados para o caos, para quando o caos vier na nossa vida. A gente não sabe qual é o tipo de caos, correto? Eu estou brincando aqui que foi um caos porque saiu do padrão do que estava a minha vida, né, naquele dia à noite. Tava tudo tranquilo, as crianças estavam indo dormir por volta lá das 10h30 no máximo, estavam acordando por volta das 8h30, 9h, então tava tranquilo. Eu encaixar a aquisição desse novo hábito de acordar cedo, tava super tranquilo. O que acontece? Veio o caos e deu uma chacoalhadinha. E é assim que dá, como se fosse, né, proposital. Então a gente tem que entender que o caos vai aparecer. As contingências vão aparecer, as coisas que não estão previstas vão acontecer. De outro lado, nós temos também uma coisa muito importante para a nossa vida e para o nosso planejamento, que é a ordem, né? O próprio planejamento em si é a tentativa de colocar ordem nas coisas, de deixar as coisas mais estáveis, mais familiarizadas e com isso diminuir a nossa ansiedade.
com isso podermos produzir mais, sermos mais assertivos com aquilo que a gente precisa. Um exemplo de caos e ordem para vocês e de como isso pode afetar a nossa vida. E eu estou falando em questão de crenças, tá? Não estou falando agora de coisas que não temos controle. Algumas pessoas têm a sensação de que somente quando o caos total se instala, elas devem fazer alguma ação no sentido de instaurar um pouquinho de ordem, né? Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu sei que você procrastina, eu sei que você deixa acumular algumas coisas. Então as pessoas deixam, parece que precisam do caos instaurado para se mexer. E aí, às vezes, o caos instaurado demora muito para voltar à ordem. E daí eu coloco de novo a questão do controle. O que está sob o seu controle, faça, porque vai deixar o quê? O caos menos caótico quando ele vier. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que procrastina sempre, que tá ali sempre deixando para depois, ah, não, porque agora, eu vou sentar aqui, vou conversar um pouquinho, ao invés de fazer algo que você precisa fazer, vai chegar lá na frente, vai acontecer alguma coisa que você não vai conseguir fazer essa coisa que você precisava fazer. O caos aparece quando algo inesperado surge. Daí que começa o caos. Não precisamos apenas colocar o caos como sinônimo de catástrofe. O caos pode ser simplesmente teu filho dormir numa hora que você não está habituado que ele durma. Ele vem dormindo todo dia às 10h30 da manhã, e justamente no dia que você precisa que ele durma naquele horário porque você vai fazer alguma coisa importante, ele resolve dormir 1h da manhã. É o caos. O caos aparece quando você está contando uma piada para um grupo de pessoas que você conhece e de repente todos ficam num silêncio constrangedor. Ali já está surgindo o caos. Então o caos é muito mais do que algo catastrófico, bagunçado, desarmado. Tem muito a ver com esse sentimento de inadequação, de novidade, de não saber o que fazer com aquilo. Então, veja que a gente não precisa pensar que caos é algo somente negativo, porque é dentro do caos que você vai se mexer para que as coisas aconteçam e voltem para a linha do quê? Da ordem. É naquele sentimento de, será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? O que eu faço para chamar a atenção de fulano ou ciclano? Será que vai dar certo esse projeto? O que eu faço para conseguir esse objetivo? E tá essa excitação misturada com medo, com ansiedade, né? Então, tudo isso é caos. Tudo isso é caos. E do caos surgem coisas muito boas, novidades, surgem ideias, surgem coisas muito boas, muito positivas. E daí nós temos que concentrar a nossa energia. Por que o caos é importante? Porque a gente se desacomoda e concentra a nossa energia para que as coisas voltem para a ordem. E a ordem também tem a sua utilidade. Na ordem nós temos a estabilidade, nós temos a tranquilidade, a calmaria. É onde nós temos a previsibilidade das coisas que vão acontecer. Tudo está caminhando muito bem. E daí nós temos a nossa mente busca que parece, não, nós temos que estar sempre na felicidade, e a felicidade nós encontramos na ordem. Hoje em dia é muito isso, né? Eu só vou estar feliz se tiver tudo redondo, tudo tranquilo, ou quando eu tiver meu emprego, a minha estabilidade, ou quando eu tiver casado, ou quando eu tiver com os meus filhos, ou quando eu tiver minha casa, não interessa. A impressão que dá é que as pessoas estão cada vez mais buscando a ordem como sinônimo de felicidade. E aí, eu te digo, é a grande frustração. Porque viver bem não tem nada a ver com viver feliz, não tem nada a ver com você ser ou ter estabilidade, segurança. Viver bem, e eu concordo muito com o Jordan Peterson, ele fala que viver bem, deixa eu até ler a citação dele, está no livro 12 Regras para a Vida. O sentido da vida não é a felicidade, e sim o equilíbrio entre a ordem e o caos. E esse equilíbrio, essa linha é a justificativa para a vida e seu sofrimento inerente. Na ordem, você tem tranquilidade, tem serenidade, pode acelerar as coisas que você descobriu no caos. Mas da ordem não sai nada novo. Da ordem você fica cômoda. Então, a ordem e o caos é como se fosse o símbolo taoísta, né? O yin e o yang.
É a serpente branca com ponto preto envolta, né, na serpente preta com ponto branco. É o caos e a ordem. É o feminino e o masculino. Né? É a tranquilidade e a tempestade. É a serenidade e a ansiedade. É você saber exatamente o que vai acontecer amanhã e não saber exatamente o que vai acontecer amanhã. Eu particularmente amo esses paradoxos, essas coisas que parecem que são desconexas umas das outras, mas são extremamente necessárias umas às outras. Inclusive sobre o que eu falo aqui, o planejamento por si só é a ordem. Você está ali imaginando, colocando como vai ser a sua execução. E dentro do próprio planejamento você tem espaço para que o caos aconteça, porque você tem etapas de controle, para que você veja, opa, o que aconteceu aqui que eu não atingi aquilo que eu queria? Ah, foi determinada contingência, determinado caos, e o que eu vou fazer para corrigir o percurso? Daí, dentro do próprio planejamento, do ciclo PDCA que eu falo, que é fantástico, né? Você vai planejar, você vai executar e você vai controlar o teu planejamento. E com esse controle, se ele não tiver no teu planejamento, é porque o caos aconteceu, ou porque você deixou de acontecer. E com isso você vai ter que pensar sobre o que você vai fazer para corrigir esse caminho, para corrigir o percurso. Então veja que é necessário nós entendermos a ordem e o caos. A gente vive, parece que na busca da ordem, mas o caos acontece a todo momento. O caos pode ser muito ruim? Pode ser muito ruim, mas a ordem também pode ser muito ruim. Uma pessoa que está estagnada, que não sonha mais, uma pessoa que está naquela vida que você não encontra a pessoa faz 2 anos, né? Faz 2 anos que você não encontra com ela por causa da pandemia. Aí quando você encontra, daí, como que você tá? Ah, tá tudo bem. O que você me conta de novo? Ah, não tem nada de novo. Opa, acende a luzinha. Você tá na ordem há muito tempo. Tá na hora de mexer. Tá na hora de buscar um pouquinho o caos. Por isso que Jordan Peterson fala que o sentido da vida é você caminhar entre o caos e a ordem. Tentar um equilíbrio entre o caos e a ordem. Porque é nesse meio, nessa linha que surgem as coisas mais poderosas. É nessa linha entre o caos e a ordem que você consegue ter estabilidade suficiente, mas explorar. Consegue ir atrás de novas coisas. É onde você consegue ter serenidade, mas também consegue procurar o novo, ter um pouquinho de loucura, né? Vamos colocar assim. Então é nessa linha que nós temos que tentar caminhar e administrar isso. Então o caos e a ordem são necessários. As regras e o afrontamento às regras são necessários. Então é por isso que nós vivemos em dicotomia, porque nós precisamos toda hora estar balanceando isso. Agora, uma coisa importante para você entender sobre o caos e a ordem é o seguinte: existem coisas que nós podemos fazer e que nós não fazemos que vão deixar o caos mais caótico. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que você me entenda. Quando você deixa as coisas acontecerem, só quando o caos aparece é que você vai se mexer, você é o procrastinador. Você vai estar apagando incêndio. Você não vai estar atingindo resultados satisfatórios. Você não vai estar alcançando os seus sonhos, os seus objetivos, porque você vai estar sempre esperando a pior coisa, o limite, o prazo acontecer para você se mexer. Você abre mão do teu futuro extraordinário e gigantesco em prol de coisas pequenas, de prazeres momentâneos. Então você prefere a ordem de ter um prazer, você sabe que você vai ter um prazer imediato ao, sei lá, sentar e assistir 5 episódios de alguma coisa, de um seriado. E você abre mão dessas horas preciosas ao invés de ter que lidar com o caos de, ai, o que eu tenho que fazer para atingir esse mesmo objetivo, mas, ai, eu não sei, eu não gosto de fazer tal coisa. Então veja que a gente procrastina e deixa para lá o nosso sucesso, deixa para lá o nosso sonho, em prol do quê? De estabelecer uma ordem momentânea, de ter um prazer momentâneo. Lide com o caos, lide com a ordem e a partir deles estabeleça o seu caminho. Verifique se você está muito na ordem, opa, está na hora de buscar um pouquinho de caos. E se você está muito no caos, procure desesperadamente um pouquinho de ordem. Então procure coisas conhecidas. O caos, a gente pode falar, nós falamos sobre hábitos essa semana, né?
E os hábitos são extremamente saudáveis, ajudam as pessoas que estão com depressão, por exemplo, porque são coisas que elas conhecem. Né? Um hábito é algo que dá uma sensação de conhecer, você já conhece aquilo, você já tem, já sabe qual é o resultado. Então, procura ter hábitos que vão estabelecer uma rotina para você, é a ordem. Então, se você está muito no caos, vivenciando muito aquilo também não é bom. Então, os extremos não são bons nesse caso, mas você ficar, né, balanceando os dois, andando na linha entre os dois, tendo a sensação do que os dois trazem, os benefícios do que os dois trazem, né, a ordem e o caos, lidando com os malefícios dos dois e sabendo identificar isso, aí você vai viver uma boa vida. Eu desejo então que você viva uma vida de equilíbrio entre a ordem e o caos. Um beijo e até a próxima.